tudo bom? Vamos para a parte 2 agora da nossa aula de cavidade oral. Basicamente aqui vamos falar sobre dois assuntos principais relacionados à cavidade oral, que é a língua e as glândulas salivares. Começando aqui falando sobre a língua, a gente sabe que ela é um órgão formado por músculos, né? A gente tem os músculos intrínsecos e músculos extrínsecos da língua, e ela está fixada em soalho de boca, mandíbula, ocioide, processo estiloide e palato. Sim, eu falei que ela está fixada no palato, você não ouviu errado. Imagina, né? Poxa, minha língua está embaixo, meu palato está em cima e minha língua está fixada em palato? Sim. Por que ela está fixada no palato? Porque a gente tem um músculo chamado ali, né, palato glosso, a gente pode citar ele, que está ligado em palato e na língua. Por isso a gente fala que ela está fixada em palato. Assim como ela está fixada também em ocioide, tem um músculo que vai do ocioide para a língua. Então são esses pontos de fixação da língua que a gente acabou de falar, porque a gente tem músculos que fazem essa ligação das estruturas citadas com a língua. A gente já sabe, né, que desde a escola a gente estuda isso, que a língua é o órgão da gustação, a questão do doce, do salgado, a gente estuda lá coloridinho, as zonas, isso a gente vê em ciências, né? E a gente volta a falar disso aqui em anatomia de cabeça e pescoço, que a língua é um órgão da gustação que também tem relação direta com a mastigação, com a fonação, então com a fala, com os movimentos de sucção e também com a deglutição. A língua a gente vai dividi-la em uma parte chamada de corpo e uma outra porção chamada de raiz. O corpo da língua representa ali pra gente os 2/3 anteriores da estrutura completa da língua. Já a raiz, ou também chamada de base ou parte fixa da língua, ela vai ser formada ali, ó, correspondendo pra gente a 1/3 da língua, a porção mais posterior. Então, a língua é dividida em corpo lingual e raiz lingual, não esquece. Na língua, a gente vai encontrar uma estrutura chamada de sulco terminal. O sulco terminal é o V que a gente vai encontrar sobre a língua, é uma linha demarcatória que está localizada entre o corpo e a raiz. Então, fazendo ali uma divisão entre corpo lingual e raiz lingual, a gente encontra o sulco terminal. E outra estrutura que está ali na pontinha desse V da língua, que é o nosso sulco terminal, a gente vai estudar agora, chamado ali de forame cego, representando para a gente um vértice do sulco terminal, que representa, na anatomia da língua, um vestígio do ducto tiroglosso existente no embrião. Então, é um remanescente desse ducto lá do embrião, que agora a gente encontra na língua como o forame cego. Vamos ver isso tudo daqui a pouquinho na imagem, essas estruturas. Aqui, para começar, eu só quero mostrar para vocês a língua, tá? Localizada aqui, a gente está tendo uma vista lateral, né? Ela tá cortada. E essa porção aqui, olha, a gente tem o corpo lingual, nessa porção mais anterior, então são os 2/3 da língua. E essa porção mais posterior aqui, representando o terço, né, posterior lingual, a gente tem a raiz da língua, certo? Então, o corpo e a raiz. Aqui, para mostrar para vocês o sulco terminal. Eu tenho aqui a raiz lá atrás e aqui eu tenho o corpo lingual, a gente acabou de falar. Dividindo o corpo da raiz, a gente tem esse V, olha aqui, 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 um V chamado de sulco terminal. O vértice desse V, esse ponto dessa região aqui, a gente vai chamar de forame cego, tá bom? Olha aqui na imagem, né, real, a gente tem lá a língua, onde a gente tem aqui, ó, lá para trás a região de forame cego. E aqui a gente tem o chamado sulco mediano também, que é essa divisão da língua ali, uma linha que aparece ali no centro. Então, o forame cego está lá atrás, na pontinha do sulco terminal. Ali está meio cortado, não é a melhor imagem. A raiz lingual, a gente sabe que ela é a porção mais posterior dessa língua, ela se projeta para trás, né? Ela faz uma, digamos assim, ela faz uma descida mesmo, e ela forma quase um ângulo reto em relação ao corpo, né? O corpo tá para cá, como se fosse essa região da minha mão, e aqui a raiz lingual, a região dos dedos.
formando aqui quase um ângulo reto entre o corpo e a raiz. Eu tenho também as tonsilas linguais, então na região ali da superfície da raiz lingual, a gente vai encontrar esse tecido linfóide, caracterizando ali pra gente as tonsilas linguais. Então, as tonsilas linguais estão localizadas na raiz lingual. Cuidado para não confundir corpo com raiz, tá? A gente podia colocar uma questãozinha assim na prova. Glândulas salivares mucosas, elas recobrem a raiz lingual. Então, na raiz lingual, a gente encontra tonsilas linguais e também encontra glândulas salivares mucosas. Olha aqui outra imagem, né? Aquela que a gente já viu. Observem aqui a questão para caracterizar essa questão do ângulo. Eu tenho aqui, ó, o corpo, e aí, ó, faz quase 90 graus aqui, desce para essa região aqui da raiz da língua. Aqui a gente também consegue observar, olha, essa região aqui é o corpo da língua, aqui atrás, na descida, eu tenho uma raiz lingual. Aqui, olha, nessa região aqui, eu tenho a região de sulco terminal, tá? Aqui onde está o número 4. Tá? E a pontinha lá do V é a região do forame cego. Então, na língua, a gente vai encontrar, olha, a presença de tonsila lingual na raiz, que a gente acabou de falar. A gente tem também, a gente estudou as tonsilas palatinas, que estão localizadas na fossa tonsilar. E ainda temos as tonsilas faríngeas, localizadas no teto da região da nasofaringe. A junção de todas essas tonsilas vai formar o nosso chamado anel linfático. Então, são todas elas formadas por tecido, né, linfóide ali, e o agrupamento dessas tonsilas forma o chamado anel linfático, que tem um papel de quê? De proteção. Proteção dessas áreas de passagem contra a presença de corpos estranhos que possam vir adentrar a cavidade oral ou cavidade nasal. Então, são tecidos que estão ali para fazer a proteção. Então, na língua a gente tem tonsilas, tem as tonsilas palatinas ali na região posterior de cavidade oral, entre os arcos palatoglosso e palatofaríngeo, e as tonsilas faríngeas na região da nasofaringe. Aí vamos falar de uns nomes bonitos aqui agora. Na região da raiz lingual, ela tá ali próxima aqui à estrutura que a gente já conhece, a epiglote, tá? Que é aquela cartilagem ali da laringe que tá posterior à língua, que faz aquela movimentação lá atrás. Então, entre a raiz lingual e a epiglote, a gente vai encontrar 3 pregas mucosas. Então, a gente está ali no finalzinho da língua, a gente encontra essas 3 pregas. Como é o nome dessas pregas? Vamos lá. Primeiro, a gente tem uma prega no centro, ali na mediana, né? Que vai ser chamada de prega glossoepiglótica mediana. E lateralmente a essa prega, a gente tem as outras duas, uma do lado direito e a outra do lado esquerdo, chamadas de pregas glossoepiglóticas laterais. Então, para quem gosta de um nome diferente, pega aí a ideia glossoepiglótica, né? Quase um trava-língua para falar esse nome. E, para completar os nomes bonitos, a gente tem ainda a valécula epiglótica. A valécula, pensa na ideia de um vale, é mais ou menos daí, porque é uma área de depressão, uma área profunda, que está localizada entre as pregas, entre a prega mediana e a lateral. Vamos ver isso na imagem para facilitar a nossa vida. Primeiro aqui, olha, lembra que aqui é a raiz lingual, aqui atrás, essa região aqui é a região da epiglote. Olha aqui na vista lateral, ela tá aqui, né? E aqui tá a raiz lingual. Então, é no espaço entre a epiglote e a raiz lingual. É nesse espaço aqui que a gente vai encontrar essas estruturas que falamos agora há pouco. Então, olha aqui. Eu tenho, né, aqui a região mais central, que eu vou chamar de prega glossoepiglótica mediana. Então, a prega glossoepiglótica mediana tá aqui no centro, é o nosso número 3. Aí eu falei que tem mais duas, uma de um lado direito e a outra do lado esquerdo. Então, eu tenho aqui, olha, no número 4, a prega glossoepiglótica lateral esquerda, né? E aqui do outro lado, a outra do lado direito, certo? Então, foram 3 pregas, uma mediana e 2
laterais. E no espaço entre as pregas, uma lateral e a mediana, eu tenho uma região mais profunda, que eu chamo de valécula epiglótica, certo? Aqui também a gente consegue observar, olha, no desenho esquemático, raiz lingual, né, epiglote lá atrás, entre essas duas estruturas, a gente tem no centro a prega glossoepiglótica mediana, do outro lado aqui as pregas laterais. E ao centro a gente tem as cavidades aqui chamadas de valécula. Bom, falando do corpo lingual, em relação ao corpo lingual, a gente tem as faces dessa língua, né? A gente tem a face que está voltada para cima, que a gente vai chamar de dorso lingual, e a gente tem a face que fica voltada para a região de assoalho de boca, que a gente chama de ventre lingual. Então, quando você coloca a língua para fora, faz a escovação da língua, você está escovando o dorso lingual. O ventre lingual é a parte que está para baixo, voltada para o assoalho de boca. E em relação ao corpo, essa pontinha da língua, essa extremidade, né, mais à frente dela, a gente vai chamar de ápice lingual. Então, olha só aqui a imagem. Essa superfície aqui, olha, que a gente passa a escova, é o dorso. Essa porção inferior é o ventre. E essa ponta aqui da língua, essa pontinha aqui, a gente chama de ápice lingual. Dorso e ventre. Aqui, o que a gente está vendo? Essa face da língua é o nosso dorso lingual. Essa ponta da língua aqui é o nosso ápice lingual. Aqui a gente está visualizando a parte inferior, que é o nosso ventre lingual, e aqui em cima a gente tem um ápice lingual. Em relação ao dorso da língua, a gente vai encontrar ali no ponto médio o sulco mediano, até falei dele um pouco atrás aí, quando eu estava falando de forame cego lá atrás. É uma depressão linear a nível ali de linha média, se estende do ápice até a região de forame cego. A gente pode observar isso no dorso da língua, né, nessa face. A gente encontra em dorso lingual a presença das papilas linguais. Então, as papilas, elas estão presentes no dorso da língua. Elas são eminências da mucosa responsáveis pelo sentido da gustação. Então, se a gente consegue sentir o gosto dos alimentos, é porque a gente tem ali a presença das papilas. Essas papilas linguais, elas vão dar o aspecto que a gente conhece da língua, né, um aspecto mais aveludado. E a gente tem tipos de papilas linguais. A gente pode dividi-las em 4 grupos diferentes, que são as papilas filiformes, as papilas fungiformes, as papilas valadas ou circunvaladas, sinônimos, e por fim, as papilas foliadas ou foliáceas. Vamos falar de cada uma, tá? Aí tem um esquema, né, mostrando para vocês as papilas linguais divididas em 4 grupos distintos. Para começar, vamos falar das papilas filiformes. Filiforme, se pelo nome aqui, eu acho que dá para a gente já puxar a ideia de fio. Então, ela é uma papila que tem um formato que lembra um fio, ela é muito fina, elas são pequenas e elas estão em grande quantidade. Elas recobrem uniformemente todo o dorso da língua, então a gente vai encontrar elas espalhadas pelo dorso lingual. E ela tem uma informação extremamente relevante que é, elas fazem parte do grupo de papilas que não possuem no seu interior os botões gustatórios. Isso mostra pra gente que ela não tem estruturas nervosas que vão captar, que elas não vão ter a capacidade de captar a sensibilidade gustatória. Isso significa que são papilas que não têm potencial para trabalhar na gustação. Elas são papilas linguais, são do tipo filiforme, mas elas não têm relação direta com a gustação. E elas existem para quê? Elas vão ter uma contribuição aí de papel mecânico na retenção do alimento em cavidade bucal durante o processo da mastigação. Ele vai ficar por mais tempo sobre essa região da língua, né, sobre o dorso lingual, o que vai favorecer o contato do alimento com as outras papilas que apresentam os botões gustatórios. O segundo grupo são as papilas fungiformes, e o nome, acho que consegue lembrar aqui a ideia de um fungo,
e tem um pouco relação com isso, porque ela tem um formato semelhante a um cogumelo, né? Dá para lembrar aí um cogumelo quando a gente olha o formato dessa papila. Elas são maiores que as filiformes, então tem um tamanho maior, porém elas têm uma quantidade menor que as filiformes. Elas aparecem localizadas nas margens linguais, então ali nas bordas da língua, e nos ápices linguais, como pequenos pontos avermelhados. E, obviamente, elas possuem botões gustatórios no seu interior. A única exceção foi a primeira papila que a gente estudou, que foram as filiformes. O terceiro grupo é formado pelas papilas circunvaladas, que são as maiores papilas linguais que a gente consegue observar no indivíduo. Elas estão presentes na região do sulco terminal, elas contornam essa região, aquele V lingual que a gente estudou, e elas estão localizadas por toda a margem desse sulco. Geralmente, se a gente for contar, a gente vai encontrar um número de 7 a 12 papilas circunvaladas, então a gente consegue limitar essa quantidade apenas nessa região do sulco terminal, então ela vai ter um tamanho ali que acaba se tornando mais visível. Algumas pessoas aí vocês podem fazer o teste, que consegue colocar a língua bem para fora, coloca uma luz aí legal no espelho e dá para ver. Em algumas pessoas a gente consegue colocar a língua e a gente consegue perceber o aspecto dessas papilas lá na região posterior do corpo lingual. Façam um teste e depois me contem. E elas possuem no seu interior botões gustatórios. O quarto grupo e último é formado pelas papilas foliadas ou também chamadas de foliáceas. São papilas pequenas que aparecem, né, como pequenas estrias sobre a língua e elas se localizam na parte posterior das margens linguais. Então, ela vai estar ali nas bordas, porém na porção mais posterior das bordas linguais. E possuem botões gustatórios. Vamos ver um pouco sobre a localização dessas papilas aqui na imagem. Então, eu tenho primeiro as papilas filiformes se distribuindo uniformemente por todo o dorso lingual, são bem pequenas. Tenho as papilas fungiformes que vão aparecer como pontos avermelhados sobre a língua. Tenho as papilas valadas que vão estar bem localizadas nessa região apenas de sulco terminal. Então, estão vendo aqui o aspecto dela, umas bolinhas assim? Tem gente que consegue colocar a língua para fora e observar esse mesmo aspecto na sua própria língua, tá? Então, as papilas valadas. E por último, a gente tem as foliadas que estão aqui nessa borda da língua, de um lado e do outro, na região mais posterior. Mais uma vez, ó, as circunvaladas bem acentuadas aqui, falei que elas podem variar de 7 a 12. As filiformes por toda a língua, as fungiformes como pontinhos avermelhado e as foliadas aqui mais nas bordas laterais. Ainda com relação ao dorso, a gente sabe que essa rugosidade que vai existir nele por conta da presença das papilas favorece a retenção do alimento e também favorece a retenção de micro-organismos e os restos alimentares. Consequentemente, se não há uma higiene adequada, isso pode gerar o que a gente chama de halitose. Se o paciente não faz a higienização correta do dorso lingual, ele pode gerar ali uma situação de halitose. Então, é aquela questão que a gente fala do mau hálito, tá? A halitose está associada ao mau hálito. Falar agora sobre o ventre lingual. O ventre lingual é a parte de baixo, é a parte que está voltada para o assoalho de boca. É uma região de mucosa fina, translúcida, lisa, não tem papilas linguais, olha só, papilas só no dorso, não tem no ventre, tá? A mucosa é semelhante à mucosa do assoalho de boca, que a gente já estudou na aula anterior. Apresenta um sulco mediano, então ali a nível de linha média você vai ter um sulco localizado ali, né, no ventre lingual e que ele também se assemelha com o sulco que a gente tinha em dorso lingual, porém ele é mais profundo, tá? No ventre lingual, a gente vai encontrar também saliências longitudinais, que estão localizadas, olha, lateralmente ao sulco mediano e são determinadas pela presença dos músculos genioglossos da língua. E a gente encontra ali, olha, as pregas franjadas,
que são as dobras mucosas, que recobrem as saliências longitudinais. Então, a gente tem as saliências longitudinais que são revestidas pelas pregas franjadas. E a gente consegue ver também no ventre a veia profunda da língua. Pela transparência do tecido da mucosa do ventre lingual, a gente consegue visualizar em alguns indivíduos a presença da veia. Então, a gente consegue ver uma área bem mais puxada para o roxo. Olha só aqui. A gente tem então aqui, olha, o sulco tá ali no centro, né? Que a gente também tem o frênulo, que a gente já falou em assoalho de boca, ainda vou falar aqui daqui a pouco. E aqui, olha, lateralmente, onde eu tenho as pregas, eu tenho a prega recoberta pelas... Onde eu tenho aqui, né, as saliências longitudinais, que é recoberta pelas pregas franjadas, tá? Então, aqui é a região das saliências, que estão revestidas pelas pregas. Aqui, olha, eu tenho aqui a presença dessa região aqui de um lado, tá? E aí eu teria do outro também, só que aqui foi removido, né, para visualizar a parte interna aqui da região da língua. Mas aqui, olha, é onde eu tenho as pregas franjadas. Tem gente, inclusive, que dá para ver bem essas pregas, né? Fica tipo como se fossem umas pequenas mucosas, às vezes, meio que penduradas assim no ventre da língua. Isso varia muito, né, de pessoa para pessoa. Aqui, olha só, a região das pregas, olha, de um lado aqui, desse lado dá para ver bem, aqui do outro não tá tão evidente, mas aqui a região, olha. E aqui a gente consegue ver a veia, ó, nessa região aqui, né? Tá bem evidente. No ventre lingual, a gente encontra glândulas linguais anteriores. Então, observe, são glândulas salivares mistas que estão localizadas nas proximidades do ápice lingual. Então, glândulas linguais anteriores, porque elas estão próximas ao ápice da língua. E a gente também tem o frênulo lingual, que é aquela prega que faz a união do assoalho com o ventre lingual que a gente já viu. Aqui, olha só, é a presença das glândulas salivares linguais, aqui próximas ao ápice da língua. E aqui a gente tem o frênulo lingual. Olha ele aqui nessa imagem. Então, o frênulo faz a união do assoalho com a língua. Olha a prega aqui de um lado, olha a prega do outro, ó, para ver bem. Sobre inervação da língua. A língua ela vai apresentar uma inervação formada por 5 nervos que passam por ela. Então, a gente tem a inervação sensitiva geral do corpo lingual sendo feita pelo nervo lingual, lá do trigêmeo, que a gente já estudou. A inervação sensitiva gustatória do corpo lingual é feita pelo nervo corda do tímpano, que é uma ramificação do nervo facial. A gente tem ainda a inervação sensitiva geral e gustatória da raiz lingual, então falando da parte mais posterior dessa língua, feita ali pelos nervos glossofaríngeos e nervo vago. E a inervação motora da língua feita pelo nervo hipoglosso. Então, se a gente pensou em língua, a gente tem que pensar em nervo lingual, nervo corda do tímpano, nervo glossofaríngeo, nervo vago e nervo hipoglosso. 5. Aqui, só para lembrar da aula de nervo trigêmeo, né? A gente tem lá ramificação do mandibular, que é o nervo lingual que vai lá para a região da língua. E vamos para a nossa segunda parte dessa aula, que é falar sobre glândulas salivares. As glândulas salivares são estruturas anexas do sistema digestório. Elas têm a função básica, que acho que todo mundo sabe, que é produzir saliva e lançar essa saliva através de ductos na cavidade oral, porque não adianta a glândula produzir saliva e guardar ali para ela. A gente precisa que essa saliva chegue no interior da cavidade bucal. A saliva, ela participa da digestão do alimento, então a gente precisa dessa saliva para trabalhar a formação do bolo alimentar. Isso aí vocês conhecem mais do que eu quando a gente vê lá em bioquímica, né? A ação física e a ação química da saliva sobre o alimento. Na ação física, resumindo aqui, a gente fala da mistura da saliva com o alimento, né? Para tornar ele aquela massa pastosa. E a ação química está relacionada à ação enzimática, né? Isso é a enzima que está presente na saliva que vai fazer o desdobramento do amido. Então, a gente tem lá a amilase salivar.
O bolo alimentar é o nosso produto final da relação saliva e mastigação realizada pelos dentes. A saliva ela tem esse papel de manter a boca úmida, o que facilita a limpeza das superfícies, né? A presença da saliva, o movimento dos lábios, o movimento de língua, com a saliva presente no interior da cavidade bucal, facilita a limpeza das superfícies, o que é também um fator protetor para o desenvolvimento da lesão de cárie. Exemplo, o paciente que faz radioterapia, que tem como consequência da rádio uma diminuição do fluxo salivar, ele está mais susceptível a ter uma lesão de cárie, porque a ausência da saliva prejudica a movimentação da língua, do líquido que não está ali presente, para proteger aquela superfície dentária. Então é um fator aí, paciente de radioterapia, ele tem maior chance de ter lesão de cárie, obviamente que se ele não tiver uma higienização ali adequada, né, tiver um acúmulo de alimento na superfície dentária. Quando a gente fala em glândulas salivares, a gente precisa entender que a gente tem dois grupos, um formado pelas glândulas salivares maiores e um grupo de glândulas salivares menores. Nas glândulas salivares maiores, a gente fala da parótida, da submandibular e da sublingual. Então, são 3 glândulas, sempre serão elas as 3 glândulas maiores que a gente tem e as principais. No grupo das glândulas salivares menores, a gente fala sobre glândulas labiais, glândulas bucais, que são as que estão nas bochechas, as glândulas palatinas e as glândulas linguais. Vamos começar, obviamente, falando das glândulas salivares maiores. Para começar, glândula parótida, que é a maior de todas as glândulas salivares. Ela está localizada na região retromandibular, à frente do músculo esternocleidomastoide, né? O externo vai passar aqui atrás, a parótida está aqui na frente. Seus limites, se a gente for limitar a localização dela, a gente pode falar que superiormente a gente tem o poro acústico externo e a TM, né? Ela está aqui nessa região, então a gente vai ter o poro na região mais superior da glândula. Inferiormente, ela se estende até o ângulo da mandíbula. Posteriormente, ela abraça o ramo da mandíbula e os músculos masseter e pterygoideo medial. Então, ela tem um movimento que ela vai passar pela borda posterior ali da mandíbula. Aqui está ela, a nossa glândula parótida. Então, é a nossa maior glândula salivar. Em relação à sua constituição, ela é formada por uma porção superficial que recobre parcialmente o músculo masseter, então está acima do masseter, e ela possui um prolongamento para anterior, que a gente pode chamar esse prolongamento de glândula parótida acessória, né? Pode estar presente ali. E a porção profunda é a que fica medialmente ao músculo pterygoideo medial. Então ela tem 2 porções, uma superficial e uma profunda. O nervo facial e a veia retromandibular, eles passam entre a parte superficial e a parte profunda da glândula parótida. Então vejam que a gente está falando de uma estrutura importante, que é a glândula, que se relaciona com outras estruturas importantes também, que é a veia retromandibular e o nervo facial passando ali por ela. Aqui na imagem a gente consegue ver, olha, a região de glândula parótida e o seu prolongamento para anterior, que a gente chama aqui de glândula parótida acessória. A carótida externa também vai atravessar a glândula, ela vai passar pela parte profunda da glândula. E a fáscia parótida, mais uma vez falando em face, a gente está falando de um tecido de recobrimento de proteção, tá? Que está envolvendo ali a glândula parótida e está fixado em região de arco zigomático. Qual é o tipo de saliva produzida por essa glândula? É a saliva do tipo serosa e essa glândula produz a saliva serosa, já sei. Mas como é que essa saliva chega na boca da pessoa, dentro da cavidade bucal? Calma lá, vai precisar de um ducto. Como é o nome desse ducto? Se a glândula é parótida, o nome do ducto é ducto parotídeo. É um ducto de um tamanho considerável, veja, ele vai variar ali de 4 a 6 centímetros e ele leva o conteúdo da glândula até o interior da cavidade bucal. O ducto parotídeo, ele vai, atravessar o bucinador, passar pelas fibras e vai chegar dentro da cavidade bucal ali, na região da bochecha, na mucosa jugal da bochecha, a gente encontra a papila parotídea.
Então, a papila parotídea, que está na altura do nosso segundo molar superior, representa o ponto de saída do ducto parotídeo para liberar a saliva dentro da cavidade oral. Olha essa imagem, a gente tem a parótida aqui e aqui o ducto, olha, passando em cima do masseter, vai atravessar fibras do bucinador até chegar na região de papila parotídea. Aqui nessa imagem a gente consegue visualizar, olha, o aumento de volume que caracteriza a região da papila parotídea na região de segundo molar superior. Ainda no grupo das glândulas salivares maiores, a gente tem a nossa segunda glândula agora para estudar, que é a glândula submandibular. A glândula submandibular, ela tem um formato ovoide, ela é uma glândula alongada, ela tem uma superfície lobulada, porque a gente vai ter uma divisão ali em dois lóbulos dessa glândula, né? Um que vai ficar acima do músculo mileoide e o outro abaixo. Ela está em soalho de boca e ela está ali relacionada, como eu já falei, com o músculo miloioide, que forma o nosso diafragma da boca, o nosso soalho muscular. Aqui dá para a gente ver bem essa característica. Olha, aqui eu tenho uma glândula submandibular e ela tem esse lóbulo superior e esse outro inferior abraçando ali o nosso músculo miloioide. A saliva produzida pela glândula submandibular é mista, mas tem uma predominância do tipo serosa. O ducto que leva esse conteúdo de saliva produzido é chamado de ducto submandibular, o mesmo nome da glândula. E a saliva que percorre esse ducto vai chegar em cavidade bucal numa estrutura que a gente já falou, que está localizada no assoalho de boca, chamada de carúncula sublingual. Então, olha só, eu tenho aqui a imagem da glândula e o ducto da glândula submandibular, que vai ter um comprimento ali variando de 4 a 5 centímetros, e ele faz esse trajeto, para cima, para anterior, até chegar no assoalho de boca, na estrutura chamada de carúncula sublingual. Aqui na vista lateral também, olha, glândula submandibular, ducto da glândula, chega aqui, olha, tá vendo? Tem um pontinho aqui, uma área circular, que a gente vai chamar de carúncula sublingual. Glândula submandibular, ducto da submandibular, carúncula sublingual. É esse o fluxo que a saliva faz para sair da glândula submandibular e chegar em cavidade oral. E a nossa última glândula salivar maior é a nossa glândula chamada de sublingual. Dentre as três, ela é a menor, né? A gente teria ali por ordem de tamanho, a gente falaria em parótida, submandibular e sublingual. Ela tem a forma que lembra uma amêndoa, então formato amendoado. Está localizada em soalho de boca, em cima do músculo mileoide, na região de fossa sublingual da mandíbula, que a gente estudou lá atrás. E ela faz uma saliência, né, em região de cavidade bucal ali, chamada de prega sublingual, na região do assoalho de boca. Olha só aqui a imagem, a gente já viu, olha, de cada lado do frênulo eu tenho a carúncula sublingual, que é a saída do ducto da submandibular, e aí látero-posteriormente à carúncula eu tenho o espaço das pregas sublinguais. Olha aqui, ó, e a prega ela existe porque a gente tem a glândula embaixo. Então a glândula tá aqui, ó, e faz com que eu tenha essas pregas nessa região. Nessa imagem a gente consegue ver bem também, olha, a localização da sublingual em cima do músculo mileoide, tá vendo? O músculo tá aqui e ela está acima do músculo miloioide. E aí ela tem uma característica também importante, né? Porque lateralmente ela tá apoiada sobre a fossa sublingual, medialmente ela faz relação com o músculo genioglosso, com o ducto da glândula submandibular que passa ali próximo a ela, com vasos sublinguais e os nervos lingual e hipoglosso. Na linha mediana, suas extremidades anteriores vão se encontrar. A gente tem uma característica essa aqui, olha, a nível de linha média, a glândula sublingual de um lado praticamente se une com a glândula sublingual do outro. Então, a nível de linha média, elas têm ali uma proximidade muito grande entre a glândula direita com a esquerda. E posteriormente,
ela vai entrar em contato ali com parte da submandibular. Olha só aqui a imagem, olha aqui a sublingual, né? Isso acima do músculo milioide, apoiado na fossa sublingual da mandíbula. E aqui, ó, na parte mais posterior, ela tá bem próxima a quem? A região da glândula submandibular. A glândula submandibular, perdão, sublingual, ela produz saliva do tipo mista, sendo ali a predominância da saliva mucosa. A saliva, ela vai sair da glândula e precisa chegar na cavidade bucal. Como? Vai passar pelos ductos, e os ductos são chamados de ductos sublinguais menores. Nesse caso, a gente tem vários pequenos ductos, diferente do que a gente viu anteriormente nas outras glândulas, que tinham um ducto só. Ducto parotídeo, ducto submandibular. Agora a gente está falando em vários pequenos ductos chamados de ductos sublinguais menores, que vão lançar a saliva produzida nessa glândula na região chamada de prega sublingual. Olha bem essa imagem. Glândula sublingual, a gente já conhece. A sublingual, ela apresenta vários ductos, então eu tenho vários ductos da glândula sublingual que vão liberar saliva na região do ducto aqui, perdão, na região da prega sublingual, tá? Só um detalhe que eu estava lembrando aqui também, nessas regiões de saídas, né, de carúncula sublingual e prega sublingual, que é a saída de saliva produzida por essas glândulas, às vezes a gente está conversando com alguém e a gente percebe, né, que sai aquele jato de saliva, e justamente sai dessa região aqui, da carúncula sublingual, né, quando é saliva da submandibular, e da prega sublingual, quando é saliva da glândula sublingual. Então, às vezes a gente está conversando e do nada sai aquele jato de saliva dessa região. E agora o último grupo de glândulas, né? A gente tem que falar das glândulas salivares menores. Vamos falar rapidinho, aqui é bem mais sucinto e direto, né? As informações dessas glândulas. As glândulas salivares menores têm alguns tipos diferentes. A gente tem as glândulas labiais, são aquelas presentes nos lábios. Elas são numerosas e bem pequenas. Se a gente fizer uma associação, a gente vai perceber que elas não têm um tamanho maior que uma ervilha. Então, são estruturas bem pequenininhas, né? Se a gente pensar aí numa parótida que tem aquele tamanho todo, é uma glândula desse tamaninho aqui que a gente está falando agora. Elas estão localizadas na submucosa, na região de lábio superior e inferior. Algumas podem se encontrar associadas ao músculo dos lábios, né, que é o orbicular da boca. E a saliva que é produzida, ela vai ser lançada no vestíbulo bucal através de pequenos ductos que se abrem na mucosa. Aqui é uma figura para mostrar pra gente, ó, lábios, pequenas glândulas labiais. Um outro grupo são as glândulas bucais, são pequenas, porém em menor quantidade que as labiais, então a gente tem um número menor dessas glândulas. Elas estão localizadas nas bochechas, na submucosa das bochechas. Próximas às papilas parotídeas, existe um grupo dessas glândulas, e aí se elas estão próximas da papila, a gente vai falar em glândulas molares. Então, do grupo das glândulas bucais, eu posso ter as glândulas molares porque estão próximas à região dos dentes molares. A saliva produzida também é lançada em vestíbulo bucal por pequenos ductos que se abrem na mucosa da bochecha, na mucosa jugal, que a gente já estudou. No palato, a gente encontra as glândulas palatinas, também glândulas pequenas, localizadas na submucosa do palato, na porção posterior do palato duro, no palato mole, no arco palato grosso. Então, ela está localizada, gente, ó, do final do palato duro para trás. Na porção anterior do palato duro, eu não encontro elas, tá? E a saliva também é liberada por pequenos ductos. Olha aqui, eu tenho região de palato, pequenas glândulas palatinas. De final de palato duro para trás é que eu tenho essas glândulas. Na língua, a gente tem uma característica específica, porque a gente vai ter glândulas linguais divididas em dois grupos, tá? A gente tem um grupo que se localiza na porção da raiz lingual, então aquela parte mais posterior da língua,
que vai estar ali desembocando nas papilas valadas e na tonsila lingual. E a gente tem um grupo que está localizado no ventre lingual, né, naquela região inferior da língua, próximo ao ápice lingual. E aí a gente tem a glândula lingual anterior. Uma característica que a gente pode observar também com relação à glândula salivar, que gera ali um aspecto diferente, é a chamada cialolitíase. A cialolitíase é quando a gente tem a ocorrência de uma calcificação, então a gente tem a formação de um cálculo, ou no ducto ou dentro da própria glândula salivar. Geralmente é comum observar na glândula submandibular, pode acontecer também na parótida. Eu vou mostrar aqui umas imagens radiográficas que trazem esse aspecto da cialolitíase. Então a gente tem aqui uma radiografia oclusal de mandíbula, vocês vão estudar isso em radiologia. Aqui tem alguma coisa meio estranha, né? Eu tenho os dentes aqui, face oclusal e tal, mas aqui tem algo estranho. Então aqui eu tenho uma imagem radiopaca, né, representando algum tecido duro aqui. E isso me lembra a possibilidade de uma mineralização relacionada à glândula que está aqui, né? Eu não estudei que a glândula submandibular ela está próxima à face medial do corpo da mandíbula, então eu posso ter ali a presença de uma calcificação, que se tem um cálculo ali, a gente chama ele de cialolito. Então o nome da doença ali seria cialolitíase e a formação ali mineralizada seria o cialolito. Aqui na radiografia panorâmica também a gente tem uma calcificação aqui próxima à base da mandíbula, que pode estar caracterizando, pode ser aí uma hipótese de um cialolito também, certo? Era isso, gente. Falamos de língua, falamos de glândulas salivares, falamos várias características, né, importantes dessas estruturas. Espero que tenha ficado tudo muito claro para vocês. Se não, só mandar pergunta que a gente esclarece tudo aí. E lembrando, né, as provas vão chegando aí já de AV2, final de semestre. E aí a gente sempre fala que a prova vai ser fácil, mas é brincadeira, tá? A gente também professores não são tão maldosos assim. Se eu falo que a prova vai ser fácil é porque vai ser cobrado tudo o que foi dado durante as nossas aulas, tá bom? Fiquem bem, se cuidem, até a próxima. Um beijo, tchau, tchau!